Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Divino Mestre se faça sentir em todos os corações. Então, gente, quando a Anice pega aquele caderninho na sala de tratamento e ela fala assim: nega, você vai dar a palestra. Ai. Aí eu falei assim: ai, meu Deus, não, eu vou mandar o título, o tema, pelo WhatsApp, porque ela é rápida para pensar, né, para falar. Aí ela me mandou a mensagem com o tema na palestra. Gente, amar sem egoísmo, teminha difícil. Eu pedi ajuda para as meninas daqui da casa, para a Kátia Freire, para a Bia, porque eu tinha tantas ideias, mas não era um amor legal. Sabe, para eu colocar de uma maneira que eu pudesse entender mais eu do que vocês, porque não é egoísmo, mas o meu ouvido está mais perto de vocês do que os seus, né? Então a minha boca está mais perto do meu ouvido, então é mais para mim do que para vocês. E aí eu pedi ajuda para elas, e elas falaram assim: não, dona Sandra, fica tranquila, fala do teu jeitinho. Vai ser: ai, mas eu sou tão melosa. Não, fala do teu jeitinho. Cada um vai processar da maneira que entender. Bom, e aí então, eu vou voltar a uma história da minha vida. Uma história que eu aprendi a dar os primeiros passos como cristã nessa encarnação. Embora, quando a gente se reporta ao útero da nossa mãe, a gente já traz uma bagagem, né? A gente já vem aprendendo, né? O nosso pai, os nossos pais só dão o direcionamento. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim: ai, meu pai não me amou, minha mãe não me amou, ai, eu fui tão assim. Gente, isso é milindre, tá? É falta de amadurecimento do espírito, falta de compreensão do entendimento do que os nossos pais quiseram passar para nós. Então, se nós sabemos dizer: ai, foi errado, a gente sabe fazer o certo, né? Não é puxar monte de orelha não, viu, gente? É que eu aprendi assim. Então, eu vou dizer assim para vocês: quando menor, quando pequena, nós éramos muito pobrezinhos. Porém, dentro da nossa cidade, nós éramos ricos, porque nós tínhamos casa, nós tínhamos um quintal que podíamos plantar e comer do fruto que plantávamos. Quando nós mudamos para esse bairro, não existia a rua, não existia asfalto, não existia nada. Lá no meio da capoeira existia uma estradinha, a qual passava o ônibus de manhã para pegar os trabalhadores, para levar para o centro, e à noite para trazer os trabalhadores na vila. E o ponto de referência do nosso bairro era um convento chamado Cedro do Líbano, onde tinham umas irmãs que faziam trabalhos voluntários para a comunidade, que se instalaria lá. E esse bairro tinha somente 3 casas, e uma delas, no meio do mato, era da minha mãe. Fomos criadas numa filosofia espiritual bem severa, no meu entender, no meu ponto de vista, na minha maneira de pensar, até lá. Era arcaico, um Deus reprovador,
que implicava com as minhas saias, com as minhas botas, né? Então eu era vaidosa e na igreja não podia. Então até os 15 anos de idade eu tolerei. Como eu sou uma pessoa que não gosto de brigar, eu achei melhor me retirar. Porém, eles não estavam errados. O equívoco era meu. Então, quando a mamãe, nós morando nesse lugar, ela frequentava a igreja, que tínhamos que caminhar 1 hora a pé, mas íamos todos os domingos com a maior satisfação e às quintas-feiras também. Ela fazia parte de um grupo, como aqui na CIO, os trabalhadores, uma separava a roupa, outro atendia os doentes, outro ia orar na casa de outros. E mamãe fazia parte desse grupo. Dela participar e fazer parte do grupo, a gente gostava, porque a nossa casa era uma casa assim alegre. Mamãe era uma pessoa muito disciplinada, muito austera também. Meu Deus, mas com 8 filhas não dá para ser mole mesmo, né? Ela tinha que ser ativa, porque senão ela perdia o fio da meada. Que nós não éramos espíritos fáceis, viu? 8 mulheres, imagina. Então, quando chegava de cidades diferentes, famílias, pai, mãe, aquela carrada de filho, ninguém achava o cedro do Líbano, achava a casa da mamãe. E aí mamãe levava essas pessoas para a igreja, acomodava o casal e nós ficávamos com as crianças. Não que nós não gostássemos, nós gostávamos, mas às vezes nós ficávamos espantados pelas condições que as crianças chegavam. Gente, 3 dias de viagem com a mesma roupa, sem pentear o cabelo, sem tomar banho. Então é uma situação difícil. Nós que éramos crianças, acostumados com a limpeza, a mamãe sempre ali, nós não tínhamos essas caixinhas que vocês têm, cheia de joias, a nossa era cheia de fitas, porque nossos cabelinhos eram trançados e tinha fita para tudo quanto é lugar. Então, assim, nós fomos criadas assim, com esse capricho. Então, quando chegavam essas crianças, nós ficávamos assim, aterrorizados. Mas a mamãe, como fazia parte desse grupo, ela falava assim, vocês sabem o que tem que fazer, né? Sim, senhora, mamãe. Eu vou levar o casal e quando eu voltar, eu quero tudo muito bem limpinho. Sim, senhora, mamãe. Imagina se a gente era louca de dizer não. Mamãe ia embora e ficávamos 3 irmãs mais novas, eu a terceira e a minha irmã mais velha, o 2º general. Então ela ia fazer a comida, delegava as tarefas como nós tínhamos que fazer e nós fazíamos. Lavávamos as crianças, penteávamos as crianças e tal. Só que tinha uma irmã que ela falava assim, a mamãe não gosta de nós. Se ela gostasse da gente, ela não trazia essas crianças berebentas desse jeito. Aí eu falava assim para ela, Sônia, é melhor a gente não chorar muito tempo, porque senão a gente não vai ter tempo de lavar as crianças. E quando a mamãe chegar, aí a coisa fica feia. Como ela queria ser enfermeira, a mamãe já falava assim para ela, vai treinando. Então, coitada, ela ficava com a parte pior, né? Dos ferimentos, dos piolinhos, né? Não, piolhos não, brigites, né? Então, a gente era responsável por isso. Encurtando a conversa, naquela época, a minha mãe já estava ensinando a caridade. Naquela época, da maneira dela,
na visão dela, ela já estava ensinando para a gente o que era amar o outro. Independente se ele fosse pobre, feio, fedido, carente, era um ser. Né? Éramos filhos de Deus. E aí, quando a gente estava muito zangada, porque às vezes a gente não quer fazer isso, né? Criança quer brincar e tal. Mas não tinha, a mamãe não tinha esse negócio, não. Vai fazer e pronto. Então, quando a gente estava muito assim, desiludida, enciumada, ela falava assim: crianças, vai orar que passa. E nessa oração, não era uma oração assim, de você, ai, Pai nosso que estás no céu, amém. Não, não era assim não. Coloca o véuzinho na cabeça, ajoelhe e peça para o seu Deus interior te dar entendimento e compreensão. Era assim que a mamãe ensinava a gente a orar. Então eu fui criada assim. Mas passando o tempo, na minha adolescência, que aí eu tive que afastar da igreja, porque eu era rebelde, e eu não queria atrito, não queria confusão. A minha visão de mundo, para alguns, pode ser assim: ai, a dona Sandra, meu Deus, é sonhadora, é uma pateta, é isso, é aquilo outro. Mas é a minha visão de mundo, eu gosto de paz. Eu não gosto de barulho, eu não gosto de confusão. Eu gosto de paz, porque dentro de mim eu sou barulhenta. Sabe? Eu estou sempre pensando em alguma coisa, eu estou sempre pedindo alguma coisa, estou sempre agradecendo alguma coisa. A mente da gente não para, mas eu sou silenciosa. O que eu queria dizer para vocês aqui não é evidenciar a minha história, que eu sou, ai, dona Sandra é assim. Às vezes eu escuto, tá? Ai, a dona Sandra é um espírito de luz. É mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Né? Se eu sou um espírito de luz, olha, estou aqui na frente, gente, me tremendo toda. Ai, eu tive que estudar, eu suava, eu fiquei afônica. Mas eu estou aqui, né? Então eu sou um ser, um espírito bem devedor, né? Mas a gente vai levando a nossa dívida com ênfase, vamos pagando com ênfase, com alegria. Ora a gente chora, e sempre tem braços assim maravilhosos para a gente chorar, ombros maravilhosos para a gente chorar. É só a gente olhar com amor, né? A gente olhando do lado esses rostinhos maravilhosos, você fala assim: ai meu Deus, em que ombro eu vou chorar? Não é assim? A gente tem que olhar assim. Nós somos coloridos, nós vimos um mundo eu vejo um mundo assim colorido, um mundo gostoso. Provavelmente vocês não veem assim. Vocês veem um mundo mais racional, vocês veem um mundo mais ativo. Eu respeito, mas eu prefiro o meu mundo. Então, gente, ao longo da minha vida, eu fui vivendo a juventude. Eu não fui muito rebelde, mas dentro do meu limite, eu fui rebelde, né? Sempre tive a aprovação da minha irmã mais velha, éramos muito companheiras. Provavelmente em vidas passadas, nós éramos grandes amigas, ou talvez eu até filha, porque existe um entrosamento muito grande. Não que ela passe a mão na minha cabeça, passava a mão na minha cabeça, mas ela me direcionava. Ela falava: você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, então vai. Então assim, ela sempre me direcionou. Mamãe, ela me empurrava, porque era o jeito dela, era uma mulher ativa, então era o jeito que ela via o mundo. E aí eu fui passando pela vida, tal, ganhando os conhecimentos, ora ilusão, ora desilusão. Casei, vieram os filhos, vieram os netos. E até um pouco tempo atrás, eu estava passando uma prova muito difícil mesmo. E aí eu pedi socorro
A gente não pode ter orgulho de pedir socorro. Essa casa é aberta exatamente para isso, para dar socorro para nós, um apoiar o outro. Eu estava sentada ali no cantinho, era o curso da Identidade Eterna que nós temos aqui na casa, para fazer o nosso autoconhecimento de quem sou eu, de quem é você, mas de uma maneira bem gostosa, bem interior. É bem interior mesmo. E aí eu fui chamada a atenção. Falaram assim, Dona Sandra, você tem que fazer aquilo que você pode. Você tem que fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance. Mas não se atormente. Não queira viver a vida daquele espírito, porque o remédio é dele. Você veio, está junto, é para aprender, para acompanhar, para acudir. Aí, tudo bem. A gente chora um pouco, né? A gente esperneia um pouco, mas a gente entende. Aí o que eu quero dizer para vocês é assim. O que eu aprendi dessa lição da vida? Eu estava fazendo a lição errada. Eu queria amar. Só amar. Ninguém mais podia amar, só eu. Só eu fazia as coisas. Entende? Mas não é assim. O primeiro ensinamento, o Papai do Céu falou assim, amai uns aos outros, como vos amei, né? Ama, instrua-te, viva, isso da maneira que eu entendo. Mas eu fazia o contrário, primeiro eu queria amar, depois, se desse, eu me amaria. Mas não é. Primeiro a gente tem que aprender a se amar, a se gostar, para depois a gente estender esse amor. Porque o amor pleno é assim. Primeiro procurar o seu Deus, sentir o seu Deus, o Deus de letra maiúscula, porque você é um Deus. Se somos centelhas divinas, se somos criaturas divinas, então nós somos Deus. Um Deus de letra minúscula. Então, quando aí fui entender, quando a mamãe falava assim, ora e procure o teu Deus interior. O que ela estava falando realmente estava certo. Como que eu posso amar alguém se eu desconheço o meu próprio Deus? Né? Então, primeiro eu preciso gostar de mim. Primeiro eu preciso me amar para poder estender esse amor a alguém. É normal que não seria normal nós aqui espíritas falamos assim, eu conheço a codificação espírita, eu conheço todos os livros, eu já li todos os livros. Gente, eu também já tinha lido. Eu sabia o que era o espiritismo, eu sabia as pluralidades das existências, das almas. Quando nosso corpo perece, o nosso espírito continua. Eu sei que quando Jesus partiu deste mundo, foi preparar várias moradas para nós, ele prometeu. Está ali no Evangelho de Jesus, eu sabia disso, mas eu esqueci. Então eu tive que sentir no meu corpo físico a lição que é o amor sem o egoísmo. Amor sem egoísmo, primeiro é amar você, depois amar o próximo.
Ah, mas é apologia de orgulho? Não, não é não. Orgulho, entre aspas, porque aqui nós trabalhamos essa palavra orgulho. Não é ostentação, não é esse orgulho que eu estou falando, né? Não é engrandecimento. É aquele orgulho de que eu posso usar essa palavra, perdão, esse orgulho que eu estou falando é esse orgulho de procurar me entender. Não é o orgulho de eu procurar entender o outro. Eu primeiro tenho que me procurar. Eu primeiro tenho que saber o que eu quero da minha vida. Né? É normal as pessoas chegarem aqui e falar, não, eu sei tudo sobre espiritismo. A única coisa que eu quero é um passe. Nós vamos dar o passe. Mas o que é que melhora a gente? É só o passe, temporariamente. O que melhora o espírito é modificar-se, é crescer, é tentar entender o que está acontecendo com a gente, o porquê do sofrimento. Será que esse sofrimento eu trouxe de vidas passadas ou eu estou fazendo esse sofrimento acontecer? Esse estar fazendo esse sofrimento acontecer, na maioria das vezes, ele vem arregado, realmente no sentido da palavra, orgulho. Eu não quero saber. Eu vim aqui, eu quero passe, eu já sei de tudo, né? Então, tudo que eu preciso é só um passe. Não, não é o passe que nós precisamos. Dentro de uma casa espírita, do jeito que nós estamos aqui, nós viemos aprender, viemos evoluir. E se eu chego com uma doença e eu quero me melhorar, eu tenho que ir na causa da doença. O que foi que me deixou doente assim? Se a medicina não acha, o espiritismo acha. São doenças enraizadas das nossas más tendências, das nossas inabilidades de compreender o companheiro do lado, né? Ai, mas é uma pessoa tão difícil. Não, não é tão difícil assim. Se ela foi colocada dentro da tua família, é porque você precisava disso. Será que você é tão docinha assim? Será que você é tão amável assim? Para poder enxergar o defeito do outro, você não está corretamente, 100% certa. Onde está a sua indulgência? Papai do Céu não diz para a gente ser indulgentes com as falhas alheias, sermos caridosos, sermos dóceis. Eu sei que nessa vida, onde o consumismo, a sociedade, fala que para você ter poder, você precisa ter o carrão do ano, né? O apartamento da hora, a viagem dos meus sonhos. Nem que eu leve todos os problemas dentro do avião, da mala, mas eu tenho que ir. Né? Não é assim. Para a gente ser feliz, primeiro vamos nos resolver. Para a gente sarar, para a gente curar, vamos primeiro ver qual é a causa da nossa doença. Qual é o motivo da nossa intolerância? Qual o motivo da nossa falta de gentileza? Qual é o motivo da nossa falta de educação? Porque amar é aprender, ser educado, gentil, generoso. Nos caracteres do ser do Evangelho, eu não sei se é o quinto ou é o quarto,
que para a gente ser perfeito, um ser perfeito, a gente precisa de todos esses caracteres. Está longe ainda de a gente ser assim, mas a gente pode começar se instruindo, se amando, sendo tolerantes, sendo gentis. Às vezes a gente está num lugar, é normal, que também não é normal, falar assim, ai, eu estou tão feliz com aquele emprego. Ai, se eu pudesse, eu saía daquele emprego. Mas por que você quer sair do emprego? Ah, porque meu chefe é chato. Ai, as minhas companheiras de trabalho também são horríveis. Por que você não faz um curso de capacitação para você melhorar dentro dessa empresa? Por que você está tão acomodado? Tem algo errado, não tem? Não é com o nosso companheiro de trabalho, nem com o chefe. É conosco. É conosco. Então, quando a gente se introspectar e clamar por esse Deus interior e pedir com todas as forças, me dá uma luz, Pai, me dá uma luz, me dá uma força. Obrigada, meu anjo. Quando a gente pedir com carinho para o Papai do Céu essa força, essa luz, tenho certeza, Ele vai ouvir vocês. Mas o interessante não é só ouvir. O interessante é ver o que nós vamos fazer durante esse percurso que nós queremos ser atendido por Ele. Devemos e temos a obrigação de nos esforçarmos. É difícil? É. Eu sei que é. Para mim foi difícil, está sendo difícil, mas a gente aprende. Vamos aproveitar esta encarnação para fazer coisas boas, bastante coisas boas. Porque hoje em dia está difícil reencarnar, né? Quando batiam na porta da minha mãe, a gente via aquela fileira de criança, que a gente falava, meu Deus, até eu lavar o último, ai, eu estou quebrada, estou acabada. Hoje em dia, as necessidades são outras e nós só temos um filho, no máximo 2. Já pensou qual é o número que eu vou pegar para reencarnar de novo? Se eu deixar de fazer a lição de casa perfeita? E enquanto nós estamos encarnados, gente, esse corpo que você não gosta, que ele é gordinho, que ele é mole, que ele é isso e aquilo, é o revestimento do seu espírito. É a escola que você tem. Valorize ela. Não cultue, não esculpe, não fica passar 6 horas dentro da academia, ficar todo bombadão e depois nem saber fazer o que fazer com aquele corpo tão escultural, né? A mente tão perturbada que não percebe que não precisava tanto, era só um pouquinho, né? Mas como nós somos exagerados, né? Nesta perfeição, nós queremos estar super. Mas não é essa perfeição que o Papai do Céu quer. Ele quer, porque afinal de contas é um instrumento que você usa para aprendizado aqui na Terra, né? Mas também não precisa ser tão exagerado. Cultua mais a sua cabeça, o seu bem-estar, o convívio com as pessoas. Sabe? Às vezes as pessoas, eu chego assim e falo assim para as pessoas, bom dia. Ai, não sei, só se for para a senhora, porque para mim, meu Deus, o dia hoje, meu Deus, que isso? O dia só está começando. Como será que essa criatura vai terminar o dia? Agradeça a hora que você abra os olhos e fala assim, obrigada, Papai do Céu, e abençoe o meu dia,
Vocês vão ver como vocês vão ter ânimo para a vida. Pode acontecer 1000 atrocidades, mas só você vai só lembrar que aconteceu se alguém contar. Sempre tem um linguarudo que fala, né? Mas se não, vai passar batido. Você vai chegar cansada, exaurida, vai tomar banho, vai servir os seus filhos, seu marido, com o maior prazer, e depois cai na cama. Antes, agradeça a Deus, né? Para ter um bom sono, né? Para o Papai do Céu levar você, aí você voltar zen novamente. Porque quando a gente dorme, gente, eu falo que é um treinamento para a morte. A gente está treinando para morrer. Né? Mas como a gente ainda não vai de vez, então o Papai do Céu fala assim, juntamente com o nosso mentor espiritual, ele fala assim, olha, ela está precisando de um pouquinho de paciência. Eu posso abrir o pacotinho que o senhor deu para ela? A obrigação é sua, mas ele vai intuir você a procurar um pouco de paciência naquele pacotinho que ele dá. Porque quando a gente vem com pacote. Vem o pacote da perfeição, vem o pacote da solidariedade, vem todos os pacotes. Tem a contraindicação, claro, mas a gente só vê a contraindicação, não olha o remédio. Né? E o remédio está em nós. Né? Nós somos os nossos próprios médicos. Nós somos a nossa própria cura. A casa ajuda. Mas quem ajuda é você. Ajuda-te, que eu vos ajudarei. Foi a mensagem que Jesus disse. E olha há quanto tempo. E assim mesmo a gente ainda não aprendeu. Então vamos dar valores à nossa vida. Valores construtivos. Valores que a gente possa usar durante a nossa encarnação. Aprendendo a se perdoar. Porque às vezes fala assim, eu sou uma pessoa fácil, eu perdoo fácil, mas não esqueço. Sim, perdoar é um sentimento, esquecer é da mente. Então nem sempre a mente vai apagar, mas a gente pode mudar o olhar. A gente pode ser liberto dessa responsabilidade. A gente pode caminhar sem culpa. Quando a gente perdoa, a gente fica mais leve. E olha que eu sou pesadinha, mas a gente fica leve. Entende? A gente consegue abrir o coração para as coisas boas que vêm. Vocês que são ativos, começa a fazer mais coisas. Aqueles que é um ser mais pensante, inventa, ou então fica mais parado. Mas, proveitosamente. Outra coisa, libertar-se das opiniões. Vocês podem respeitar as opiniões. É sempre bom. É sempre bom a gente ouvir uma opinião. O que a gente não pode deixar é ser escravizada pela outra pessoa, pela outra opinião. Você usa aquilo que pode, usa aquilo que lhe serve, mas o que não serve, descarta. Porque senão você torna-se refém dessa opinião. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é isso. E sempre o maior ensinamento que eu ganhei da minha mãe, que hoje ela está com 94 anos, uma pessoa saudável, apesar da idade, que quando eu chego lá em São Paulo, eu vou viajar com ela, eu vou ouvir as minhas tias mais novas, tias-avós mais novas, né? É gostoso a gente ainda ter a mãe da gente, um parente que a gente gosta. Então vamos amar a gente e amar eles enquanto eles estão aqui, da melhor forma possível.
Mesmo que eles tenham defeito, esqueça o defeito, olha a qualidade, olha a grandeza que tem essas pessoas. Se estamos aqui todos reunidos, não é o acaso. Existe um propósito nisso. Nós estamos aprendendo com cada um, com cada olhar de mundo diferente. Eu, por exemplo, gente, eu sou bem molinha, eu sou bem pateta. Eu preciso de uma pessoa ativa perto de mim, porque senão eu fico encostada assim. Eu gosto. Mas aí eu vou ficar estagnada. Então eu preciso de alguém por perto. Aí você fica irritada, ai, mas ele não para, que isso... Gente, a gente precisa disso. Ou uma pessoa que pensa muito. Ai, você é tão translocada que não dá tempo nem de pensar, você já vai fazer, já faz a besteira. Mas tem um ali pertinho, olha, você tem que parar, você tem que pensar um pouquinho. Ah, mas você pensa demais. Não, não pensa demais. Você que corre demais. Então, todos nós aqui estamos com uma visão diferente, mas com um único propósito: evoluir. Não importa se às vezes a gente não sabe. Que às vezes a gente pensa assim, ai, mas eu sofro assim, é o meu karma. Olha, gente, tem que prestar atenção. Nem tudo é karma, viu? Essa gripe mesmo que eu tô, não é karma não, viu? Não foi mesmo. Foi abuso, sabe? Então eu não posso falar, eu tô assim porque, é o meu karma. Não, foi abuso. Então a gente tem que ter limite para tudo na nossa vida. Ver o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer. E lembrando sempre que a grande direção de Deus é o amor. Amar é uma direção para Deus. Instruir é abraçar a humanidade. Então, gente, quando Jesus estava aqui na Terra, mesmo ele sendo um espírito de uma grandeza tão sublime, um ser que passava e que nós, se tocássemos, nós éramos sarados das nossas mazelas, das nossas doenças. Bastava a gente querer. Que andava no meio das raças de incrédulos, mas com aquela paciência enorme, com aquela mansidão enorme. Ele também se recolhia para orar. Lembramos disso. Muita paz a todos. Obrigada, dona Sandra, por essa palestra maravilhosa. Que Papai do Céu abençoe a senhora para nos dar muitas e muitas palestras, né? E que nós possamos estar aqui também para ouvir, né? E aprender a cada dia, cada vez mais. Então, agora vamos fechar os olhos, relaxar, para ouvir a oração de encerramento aqui e se preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje.